A promotora Tatiana Serra, assessora do Centro de Apoio Operacional Civil, conversa conosco no MPSP+, o programa semanal de entrevistas do Ministério Público de São Paulo. Doutora, em aviso recente, a Procuradoria-Geral de Justiça orienta os promotores com atuação na área do meio ambiente sobre a importância de medidas judiciais e administrativas para o combate a queimadas no Estado. Esse é um problema grave? Obrigada pela oportunidade, é uma grande satisfação estar aqui podendo falar sobre as questões ambientais. E a primeira pergunta que você já coloca de grande preocupação no Ministério Público. Realmente, nesse ano, a gente está enfrentando um problema sério relativo às queimadas. Dados recentes que obtivemos do grupamento de bombeiros da região de Ribeirão Preto, que engloba Ribeirão Preto, Araraquara, Franca, São Carlos e região, indicam que nós tivemos nesse ano um grande aumento no número de focos de incêndio, e a nossa preocupação é ainda maior porque nós verificamos que esses focos de incêndio estão atingindo notadamente áreas de vegetação nativa. Não que não haja uma preocupação com perdas econômicas, obviamente, mas aqui eu estou falando do ponto de vista ambiental, e a perda de vegetação nativa é extremamente preocupante. Além disso, nós temos também relatos, notícias de pessoas que estão bastante preocupadas com o atingimento de suas casas, porque o fogo está se alastrando de uma maneira que compromete a segurança das pessoas que residem nas cidades. Então, um fogo que se inicia no campo, que se inicia numa rodovia, por alguma ação imprudente ou até mesmo por ações criminosas, está colocando em risco a nossa preservação ambiental, florestas, parques, unidades de conservação e também pessoas que residem nas cidades. Além disso, várias pessoas que moram no interior já devem ter notado aquela nuvem negra, aquela fuligem e dificuldade de respirar. E o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental, o Ministério Público, e todos esses órgãos estão atuando intensamente nessas áreas, inclusive para coibir atividades criminosas que estão sendo identificadas. A que tipo de sanção está sujeita a pessoa que provoca um incêndio? A pessoa que causa incêndio está sujeita à responsabilidade administrativa, civil e criminal. No âmbito administrativo, ela recebe uma multa. No âmbito civil, ela vai ser penalizada com a responsabilidade de reparação do dano ambiental, de recuperação daquela área. No âmbito criminal, ela pode vir a ser processada pelos crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, artigos 41 e 42. É importante ter em mente que todas essas responsabilidades são cumulativas, ou seja, a responsabilização administrativa, civil e criminal não são excludentes. Nesse sentido, a nossa atuação no Ministério Público está sendo na busca efetiva de dados para a responsabilização dessas pessoas que estão causando incêndio de forma criminosa. Não obstante, o incêndio também causado de maneira imprudente pode ter responsabilização, e as pessoas precisam ter a cautela de não colocar fogo em nenhum resíduo sólido, por exemplo, de não causar incêndio por meio de bitucas de cigarro, ações simples, né, que podem ser evitadas, até mesmo ações mais complexas, que é atirar fogo para limpeza de áreas, para loteamentos, e que são efetivamente ações que podem ser penalizadas nos termos da Lei 9.605 de 98. O que é a Lei 9.605/98? É a Lei dos Crimes Ambientais. No Brasil, qualquer conduta que cause prejuízos ou problemas ao meio ambiente, tanto à fauna, à flora, os recursos naturais e o patrimônio cultural brasileiro, é considerado um crime ambiental. A senhora integra o gabinete de crise criado para elaborar os enunciados de combate à pandemia. Num deles, ressalta-se a importância do fornecimento de água para toda a população
inclusive para aqueles segmentos que não dispõem do serviço hoje. Não é preocupante que num estado como São Paulo, mais rico da federação, ainda haja pessoas sem acesso à água? De fato, é uma situação bastante preocupante. Várias pessoas no estado de São Paulo, notadamente nas regiões mais ocupadas, não têm acesso ao saneamento básico, que inclui aí o acesso à água e o acesso ao esgotamento sanitário. Nesse período de pandemia, a preocupação aumenta porque todos sabemos da necessidade de lavarmos as mãos, de termos hábitos mínimos de higiene para evitar a contaminação pelo coronavírus. Nesse sentido, foram elaborados no gabinete de crise, no âmbito do Comitê de Meio Ambiente e do consumidor também, enunciados que orientam a atuação do Ministério Público e também são orientativos da administração pública, no sentido de entenderem qual é o posicionamento do Ministério Público, e esses enunciados estabelecem exatamente a necessidade de fornecimento de água potável como serviço essencial a toda a população. Durante a pandemia do coronavírus, o poder público e as concessionárias do serviço, bem como onde houver os operadores de soluções alternativas de abastecimento de água, devem adotar medidas preventivas e emergenciais para sanar problemas estruturais ou operacionais na rede de captação, abastecimento e fornecimento de água, de maneira a garantir a continuidade e a qualidade desse serviço. Então, o importante aqui é a prestação de serviço ininterrupto e de qualidade para toda a população do Estado, de modo que a deficiência hoje verificada seja superada e não seja uma causa ainda para agravar a situação que a gente já verifica na pandemia. Como o Ministério Público atua na proteção aos mananciais? As áreas de mananciais são muito importantes para o abastecimento público da população do estado de São Paulo. E nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas. Fornecimento de água potável de qualidade para milhares e milhares de habitantes e cidadãos do estado de São Paulo. Por isso, a nossa preocupação como Ministério Público de que essas áreas sejam preservadas e que sejam adotadas medidas preventivas e repressivas. Medidas preventivas no sentido de não permitir a ocupação dessas áreas. Mas esse problema é muito mais amplo, porque nós sabemos que as pessoas que vão residir em áreas de mananciais o fazem, muitas vezes, por um problema muito maior e antecedente, que é a falta de moradia. E, nesse sentido, o Ministério Público deve atuar também preventivamente junto aos órgãos da administração pública, no sentido de desenvolver uma política efetiva de moradia, de modo a fazer com que essas pessoas não venham a ocupar áreas de preservação ambiental, sejam mananciais, sejam áreas de preservação permanente, no entorno de rios, sejam unidades de conservação. A atuação ministerial deve privilegiar a preservação ambiental e também o acesso ao direito à moradia. As leis ambientais no país são adequadas? A legislação ambiental é extremamente adequada, na minha opinião. Desde a década de 60, nós verificamos um aprimoramento da legislação ambiental, tanto no âmbito internacional como no âmbito nacional. O que se verifica hoje é um discurso falacioso de imputar a responsabilidade à preservação ambiental a alguma perda econômica. E esse discurso vem permeado por uma série de propostas de alterações legislativas que implicam perda de preservação ambiental, implicam retrocesso na defesa do meio ambiente. Isso é muito preocupante porque nós estamos enfrentando um período de crise econômica causado pela pandemia, que vai ser superado, a pandemia vai passar, mas esse discurso pode permanecer e pode ser usado para acabar com tudo que foi alcançado na esfera legislativa. Portanto, nós temos que trabalhar pela manutenção do aparato legislativo que nós temos atualmente e não retroceder, revogando legislações importantes ou alterando legislação de relevância para a preservação ambiental e, enfim, para a saúde e para a dignidade dos seres humanos. Doutora Tatiana, a senhora tem amplo domínio desta área ambiental. Tenho certeza que a entrevista foi muito interessante para o nosso público. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço os espectadores e vamos continuar na luta. Até a próxima.
E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.